E o Corinthians pode acabar com seus problemas na parte de criação de jogadas. Neste exato momento, o Timão já pode estar fechando com um meia de destaque, Matias Rojas, de apenas 27 anos. Você também vai ficar por dentro de todos os detalhes e vários tópicos levantados na partida de Corinthians e Cruzeiro. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de informações do Corinthians. Mais um vídeo não, né? Mais um caminhão cheio de notícias para você, torcedor do Corinthians. E de antemão eu quero pedir para que você não saia daqui, porque temos informações cruciais sobre o meia Matias Rojas, do Racing, que está jogando um impecável futebol. Não saia daqui, porque eu particularmente me empolguei muito com as notícias sobre o meio ofensivo. Então, sem mais delongas, vamos às notícias do Corinthians de hoje. E o Corinthians fez uma boa vitória contra o Cruzeiro por 2-1 na Neoquímica Arena, com gols do jovem Matheus e do nosso artilheiro Roger Guedes. Pessoal, este jogo, além da vitória, que é ótimo começar ganhando, começar com 3 pontos, serviu para a gente levantar vários tópicos importantes dessa partida, que já devem ser mudados de imediato contra o Argentinos Júnior. Já tivemos a amostragem suficiente para saber o que está certo e o que está errado. Então eu separei 3 tópicos para você, torcedor do Corinthians, que a gente já deve mudar de imediato para quarta-feira agora contra o Argentinos Júnior. Pessoal, o tópico número 1 é em relação ao volante Rony. Toda vez o Corinthians inicia a partida com o Rony e toda vez o Corinthians não tem criação. O Corinthians perde na distribuição de bola no meio campo e o Corinthians é amassado pelos seus adversários no começo do jogo. E todo jogo o Fernando Lázaro tira o Rony, coloca o Cantilho e o time passa a melhorar na distribuição de bola e o Corinthians passa a dominar o jogo e consequentemente vencer as partidas. Então a pergunta é: por que já não começamos com o Cantilho no início da partida? Por que temos que tomar um baita sufoco para tirar o Rony e pôr um jogador de melhor criação? Até que o Renato Augusto não volte, eu acho que já tivemos a amostragem o suficiente para ver que o Cantilho tem que ser titular até a volta do Renato Augusto. Foi assim contra o Liverpool do Uruguai na Taça Libertadores e foi assim ontem contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena. Comentem aí, fiel, o que vocês acham. Pessoal, esse tópico número 2 que eu separei para vocês, mas espera, é um tópico de grande importância, pessoal. Prestem atenção. Com a partida que o lateral esquerdo Bidu fez ontem, ele tem que ser titular absoluto do Corinthians na lateral esquerda a partir de agora. O Fernando Lázaro não pode mais colocar o Fábio Santos. E eu vou explicar por quê. O jogador jogou de uma forma bastante ofensiva, apoiou muito o ataque, quase fez um golaço e o surpreendente é que ele tem uma recomposição extraordinária de marcação. Então ele consegue atacar e defender com grande qualidade, sem cair a sua qualidade técnica. Fora que ele fez quase aquele golaço lá do meio campo. É uma amostragem pequena, é apenas um jogo, mas o Fábio Santos tem 38 anos, né, pessoal? Vamos ser sinceros. O Bidu até me surpreendeu, porque ele nem estava entrando, fez uma ótima partida e merece uma sequência para a gente ver o que ele tem a oferecer. Mas comentem aí, eu quero saber sua opinião. O que vocês acharam da partida do Bidu de ontem? Pessoal, o tópico número 3 é para o Fernando Lázaro. Dê prioridade, não esqueça a base. O jovem Matheus entrou muito bem, fez um golaço. O Pedro tem entrado bem. O Barleta começou jogando ótimo, não é base, mas é um jovem garoto. E pelo amor de Deus, Fernando Lázaro, nunca mais na sua vida você coloca o Fausto Vera de reserva do Corinthians. Nem para o Maicon, nem para o Paulinho ou nem para qualquer meia. É Fausto Vera, Renato Augusto e mais 9. Fausto Vera jogou um futebol impecável na partida de ontem
e eu quero saber a sua opinião, torcedor, se você concorda comigo. Bom, pessoal, sem mais enrolação, vamos falar sobre o meia Matias Rojas do Racing, que está jogando um futebol impecável. O jogador tem apenas 27 anos e vai estar livre no mercado daqui a 2 meses. O jogador, para vocês terem uma ideia, nos últimos 11 jogos o jogador anotou 6 gols e deu 2 assistências. Todos os clubes do futebol do Sul da América querem o atleta e é aí que você vai se surpreender. O empresário e o jogador recusaram, notícia exclusiva, pessoal do canal do Corintianeiro, recusaram todas as ofertas dos times sul-americanos e melhor, o jogador foi oferecido ao Corinthians. É a mesma coisa do Willian tá lá, sem fazer nada, que é o que ele faz, bate na porta dele e fala, toma, eu quero jogar no Corinthians, só me paga um salário. Até porque o interesse do jogador não é de se estranhar em jogar aqui no Corinthians. O Corinthians por si só é a maior vitrine do mundo e o maior time do Brasil. E devemos lembrar que o futebol brasileiro é o que paga mais do Sul da América, é o que tem maior rentabilidade financeira. Então o jogador tem grandes chances de vestir a camisa do Corinthians. Basta o Timão começar a negociar com o jogador e fazer uma proposta que vale a pena para o atleta. Pessoal, não é qualquer meia que estamos falando que está sendo oferecido. Esse meia está jogando o fino do futebol no Racing. Está jogando um bolão e despertou interesse de todos os clubes praticamente do Sul da América. Ele tem mais de 6 propostas dos times do futebol sul-americano e o empresário e o jogador está dando preferência para o Corinthians. Então, se a gente for analisar bem, a hora é agora de trazer o jogador. Ele tem apenas 27 anos e o nosso melhor jogador está lesionado. Em outras palavras, a gente pode suprir essa deficiência de armação que estamos tendo durante as partidas. Aí se vocês perguntarem para mim, mas e quando o Renato Augusto voltar? O Fernando pode arrumar um esquema para encaixar os dois para jogar. Até porque o Juliano é um meio aqui ofensivo e joga junto com o Renato Augusto. E devemos lembrar que o nosso principal jogador tem 35 anos de idade. Logo, logo o Renato Augusto se está aposentando e o Corinthians vai ficar nessa dependência de Renato Augusto, sem contratação, e não vamos criar jogadas mais no meio campo do Corinthians. Não podemos ser dependentes a vida inteira do Renato Augusto. Esta é uma oportunidade de mercado que se apresenta, é um jogador jovem e o Corinthians não pode perder esse jogador que está sendo oferecido para o Corinthians. Fiel, eu quero saber a sua opinião. E você está vendo? Aqui no canal do Corintianeiro, a gente entrega a notícia mastigada aí para você no conforto da sua casa. Então eu te peço, por favor, deixe o seu like para ajudar a espalhar esse trabalho para mais pessoas. E é de grande importância que você se inscreva, porque com a correria do dia a dia, nem sempre postamos os vídeos nos horários combinados. Às vezes temos que postar um vídeo mais cedo ou um vídeo mais tarde, e se você não for inscrito, você não vai receber a notificação e não vai poder ficar atualizado com o que tem de melhor de Corinthians. Então já se deixa seu like e já se inscreva no canal do Corintianeiro. Pessoal, as notícias de hoje foram essas. Muito obrigado pela sua participação e vai Corinthians!